Olá pessoal, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Começando mais uma semana de estudos por aqui, graças a Deus. Hoje é uma terça-feira, já vai dar quase 4 horas da tarde. Eu tô começando os estudos um pouquinho mais tarde, porque eu vou terminar os estudos um pouco mais tarde. Eu quero estudar até 9 horas da noite. Lógico que eu não vou estudar assim, diretão, tá? Eu vou dar umas pausas. Eu tenho que entregar um negócio ainda no meu trabalho. Eu tenho que passar roupa, ainda fazer janta e eu tenho que fazer minha 1 hora de cardio. Então assim, eu vou fazer, estudar e aí quando eu ver que eu tô muito cansada, eu faço as outras coisas que eu tenho que fazer aqui em casa. Então assim, meio que eu vou intercalando as coisas que eu tenho que fazer pra não ficar um estudo diretão, sabe, cansativo. E aí, eu quero parar 9 horas da noite. Então, dito isso, o que eu já fiz até o momento? Eu vi um pouco da teoria de administração e também vi um pouco da teoria de leis de acesso. Só que leis de acesso tem uma partezinha que é de... Como que eu vou explicar? Para você fazer alguma coisa, você precisa de tantos dias. Então, eu quero fazer uma coisa X, eu preciso de tantos dias, por exemplo, 20 dias para poder fazer aquela coisa. Então, eu vou fazer uns flashcards, porque eu vi que a Banca Vunesp, ela cobra bastante sobre isso. E aí eu vou fazer uns flashcards, tipo, eu preciso de X dias pra fazer X coisas, entendeu? Pra poder... acho que deu pra entender mais ou menos como que é, né? Eu sei que é uma semana, 15 dias e 30 dias. Então, eu vou fazer um flashcard e depois eu faço as questões também sobre esse assunto. E aí, gente, eu vou mostrando pra vocês as coisas que eu ainda tenho que estudar. Eu ainda tenho que ver português, fazer umas questões de português, fazer umas questões de raciocínio lógico também. E eu vou mostrando pra vocês ao longo do vídeo. Matemática hoje eu não vou ver, porque eu não gosto de ver matemática e raciocínio lógico no mesmo dia. Eu acho que fica muito cansativo. Então eu vou intercalando. Hoje eu vejo matemática, amanhã eu vejo raciocínio lógico, depois eu vejo matemática novamente. Eu vou intercalando os dias, porque eu percebo que não fica tão cansativo, sabe? Do que colocar essas duas matérias no mesmo dia. Mas é isso, gente. Eu vou mostrando pra vocês o que eu vou estudando ao longo do dia. E vamos começar, né? Os estudos por aqui. Na verdade, continuar, né? Porque começar eu já comecei. Vamos lá, gente, bater um papo sobre a questão dos meus estudos, que eu tô um pouco desanimada sobre uma coisa. Antigamente, eu não sabia estudar mesmo, tá, gente? Vou ser bem sincera, eu era muito ruim estudando. Primeiro eu via videoaula, então vamos supor, se a videoaula durasse 1 hora, eu ficava vendo a videoaula, aí eu ia anotar, aí eu ia fazer um resumo, fez assim, tipo, esse resumo tá legal. Então assim, 1 hora ia durar 2 horas entre ver videoaula, fazer resumo, ia demorar pra caramba. Aí eu fazia as questões, aí assim, se eu acertasse, beleza, acertei. Se eu errasse, beleza, errei. Eu não ia procurar por que eu acertei, eu não ia procurar por que eu errei, eu tava nem aí. Tipo, eu acertei, melhor ainda, eu errei fazer o quê? Não tentava entender por que eu errei. Então, ficava aquele estudo cansativo, porque era muita aula pra ver. Na época eu tinha assinado o GRAM, e aí eu tava estudando pro concurso da Caixa. Era muita coisa pra ver, gente. Era tipo assim, um módulo, 90 aulas. Então, assim, já tinha o edital saído. Imagina você ver 90 aulas sobre um assunto, fazer resumo e aí fazer questões. Meio que eu demorava muito, sabe? Então, às vezes era 1 hora de aula, eu ainda ia ver a videoaula, fazer o resumo, depois fazer a questão. Ainda faltava 89 aulas. Então, assim, era muita coisa. Logo, gente, ficava muito cansativo, sabe? Eu poderia muito bem ter visto um PDF, que seria muito mais rápido, e ir logo para as questões, do que ficar vendo aquele monte de videoaula, fazendo aquele monte de resumo, que no final, eu nem olhava os meus resumos. Eu fazia os resumos, tudo bonitinho, aquela coisa, gente, de... uma corzinha pra tal coisa, a canetinha pra fazer X coisa, entendeu? E depois eu nem olhava. Então assim, eu ficava 2 horas vendo videoaula, fazendo resumo, 10 minutos fazendo questões, e foram aí umas boas horas perdidas. Mas enfim. E aí eu comecei a fazer, né,
o estudo reverso. Naquela época eu comecei a ver uns vídeos sobre como, assim, ser mais produtivo no estudo, né? E aí eu acabei caindo num vídeo, eu nem vou lembrar, gente, quem que era o vídeo. Eu lembro que era de um cara, mas eu não lembro o nome da pessoa, tá? Falando de estudo reverso. E aí eu comecei a fazer por português. Assim, gente, sendo bem sincera, português é uma matéria que dá muito pra fazer isso, sabe? É uma matéria muito tranquila pra fazer um estudo reverso. Ao meu ver, é uma matéria mais de boa, mas tem matéria que eu sinto que não dá muito pra mim fazer o estudo reverso. Por exemplo, matemática. Eu não tenho uma bagagem muito boa em matemática, então eu sinto, assim, que é uma matéria que eu tenho muita dificuldade de fazer o estudo reverso. Porque, vamos lá, eu acho que matemática tem que ter uma linha, ao meu ver, tá? Na minha realidade, de estudos. Então, assim, não adianta você estudar X coisa, mas você não sabe X coisa, entendeu? Porque matemática, querendo ou não, tem coisa que puxa uma coisa na outra, sabe? Ai, gente, eu não vou saber explicar essa parte. Mas eu sinto que você não consegue estudar uma matemática avançada sem saber a matemática básica, entendeu? Tipo, não tem como. Então, eu sinto, na minha realidade, que não tem como fazer um estudo muito bem reverso. Então, eu prefiro seguir um cronograma de matemática bonitinho. Eu uso o Ferreto, tá, gente? Eu gosto bastante dele, porque no concurso que foi suspenso, sem ser esse agora, o anterior, tinha história geral. Então eu fiz, eu me cadastrei, né, na plataforma do Ferreto, e eu gosto bastante da matemática dele. Mas enfim, e aí eu comecei a estudar por questões, e eu gostei bastante, gente. Então hoje em dia eu acho muito ruim, não ruim, eu acho maçante ficar vendo videoaula, ou maçante ficar lendo aquele monte de PDF, sabe? Eu prefiro, hoje, na minha realidade, estudar por questões. Então, essa semana, assim, eu vou voltar a fazer. Eu comentei semana passada que eu ia ver o máximo de conteúdo, só que semana passada tava muito chato, gente. Assim, era ficar lendo PDF, sabe? Eu prefiro ver o que vai cair falando, isso daqui vai cair. Por exemplo, tem uma parte lá de administração que é só sobre umas matrizes, gráfico, essas coisas. Ai, que matriz você usa aqui? Que tipo de gráfico que você usa aqui? E aí eu nem sabia nada sobre aquilo ali, sabe? Tipo, esse é o gráfico que usa pra tal situação. Esse é o gráfico que usa pra X situação. E aí eu fiz o quê? Fiz a questão, errei, lógico. E depois eu fiquei nas alternativas vendo, tipo, esse gráfico é pra tal situação, esse gráfico é pra X situação. Então eu tô gostando mais de estudar por questões mesmo, do que ver a teoria e depois ver a videoaula. E também, eu não sei por qual plataforma vocês estudam, mas no que concurso tem como você filtrar, né, e ver os assuntos recorrentes que estão caindo. Eu não sei se o TEC concurso tem como fazer isso, é uma coisa que eu tô pensando em assinar pra ver se realmente é bom. As pessoas dizem que é um pouco confuso no começo, então eu tenho medo disso, tipo, de não me identificar com a plataforma, não sei, mas muita gente diz que é bom. Então eu queria ver se realmente é bom. Deixa aí no comentário o que vocês acham sobre essa plataforma, mas enfim, tem como filtrar. E aí eu gosto de filtrar os assuntos mais recentes sobre aquele tema, né? E fazer as questões, gente. E tentando me virar por ali mesmo. Falo pro Gemini me explicar. Faço uns flashcards. Não gosto mais de fazer resumo. Quando eu vou fazer resumo é uma coisa assim que eu gosto de visualizar e ver o que é aquilo, sabe? Tipo, eu preciso ver como... Raciocínio lógico. Raciocínio lógico é uma boa maneira de você fazer um resumo ali é bom pra você ver o passo a passo de como chegar naquela conta, ou como fazer aquele passo a passo. Eu acho que é a única matéria em matemática que eu gosto de fazer mão a mão. Mas é isso, gente. Tô gostando há um bom tempo de estudar por questões e depois ver a teoria. Tem coisas que eu não gosto, igual eu falei pra vocês, matemática. Raciocínio lógico eu também gosto bastante de fazer, porque não sei como explicar, mas raciocínio lógico eu não vejo que tem que ter uma linha pra você poder entender, igual a matemática tem. Mas é isso, tô gostando bastante de estudar por questão.
e quero continuar. Eu não sei porque eu ainda fico voltando em PDF, videoaula, meio que, sabe, você tenta ficar achando uma forma de estudar mais produtiva, tipo, sabe aquele negócio? Em vez de você sentar a bunda na cadeira e estudar, você fica vendo um vídeo de produtividade? Ou vídeo pra te inspirar a estudar? Sendo que é só você sentar a bunda na cadeira e estudar, mas você fica fazendo voltas. Eu sinto que no estudo, às vezes, eu sou assim, eu fico fazendo voltas, tipo, vendo método de estudo eficaz. E esse já é um bom método. É um bom método, gente. Se você nunca fez esse método, faça. É muito bom. Ainda mais em português. Seus acertos, assim, sobe bastante. Dependendo da banca também. E é isso, gente. Vamos continuar os estudos. Eu falei bastante. Gente, agora são quase 8 horas da noite. Eu jurava que eu ia terminar as coisas um pouquinho mais cedo, mas eu acabei as coisas bem mais tarde do que o planejado. Eu fiz a bike, eu fiz quase 1 hora de bike. Lavei o banheiro, passei um pano na casa, fiz a janta, jantei, tomei banho e agora que eu tô de boa. Então, eu queria terminar às 9 os estudos, mas eu acho que eu vou terminar umas 10 pra mim conseguir ver mais 2 matérias, que é português e raciocínio lógico. Então eu vou começar já vendo raciocínio lógico e depois eu vejo mais questões de português. Eu queria ter terminado mais cedo, queria, mas também tenho que fazer as coisas de casa, né, gente? Então é isso. Tô bem cansada, sendo bem sincera, só queria estar na minha cama. Mas enfim, vou começar já por raciocínio lógico e depois eu faço umas questões de português.